O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, e ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos, à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Paróquia, Basílica e Santuário, Casa da Mãe de Misericórdia. E nós queremos acolher de modo especial os que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré. Sintam-se acolhidos aqui junto conosco, aqui na Casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, nós estamos tendo por esta semana, e se não me falha a memória, pela próxima também, na primeira leitura, trechos retirados do livro do Eclesiástico, também conhecido como livro de Siraque, ou de Sirácida, ou de Bensira, ou do Sirácide, que é o autor deste livro. Na Igreja Romana, ele ganhou este nome de Eclesiástico, porque ele era muito utilizado para a catequese, para a instrução, de modo que ele virou o livro da Igreja. E o Eclesiástico, Siraque, o autor, ele vai fazer uma reflexão da vida à luz dos mandamentos. À luz dos mandamentos. Então essa premissa de Bensira, nós também podemos utilizar, serve, aliás, de modelo para nós, cristãos, para nós, povo da nova aliança. Nós temos que refletir as nossas ações, nós temos que passar as nossas ações na peneira do Evangelho, no escrutínio de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, como é o começo, é o capítulo 2 do Eclesiástico, ele vai fazendo uma introdução, ele nos exorta a sermos perseverantes na provação, a aprendermos a esperar as demoras de Deus, o tempo de Deus, a aprendermos a acolher a vontade de Deus na nossa vida
e esperar o momento dele agir. É uma advertência contra o pecado da ira. Porque o que é a ira? É a falta de paciência. A falta de paciência. E por faltar a paciência, nós metemos os pés pelas mãos, nós nos irritamos, nós ficamos furiosos, nós não deixamos o outro falar, nós não escutamos, nós não esperamos para ver, nós acreditamos em qualquer coisa, nós vamos em qualquer conversinha. Por isso que a ira é um dos 7 pecados capitais, ou seja, aqueles que geram outros pecados, a matriz que gera outros pecados. Então, nós temos que aprender a esperar as demoras do Senhor. Para nós é que elas são demoras, afinal de contas, devido à nossa finitude, não é? Nós não podemos esperar 500, 200, 600 anos para que uma coisa se modifique, não é? Mas Deus tem a eternidade, nós nos esquecemos disso. E o que é um dia para Deus é a mesma coisa que 1000 anos. E o que são 1000 anos para Deus? A mesma coisa que um dia. Então nós temos que saber esperar, não nos deixar levar por esta paixão, por esta má inclinação que é a ira. Em Provérbios, Salomão nos diz que a ira é péssima conselheira. E de fato, qualquer pessoa que já tenha uma certa experiência de vida, não vou nem dizer 40, qualquer pessoa que já passou um pouquinho dos 30, já sabe disso. Que não é bom você agir intempestivamente. E isto o Salmo de hoje, o Salmo 36, nos recorda bem. É porque o salmista, o liturgista pegou o Salmo a partir do versículo 4, né? Do versículo 3. Mas se você começar do versículo 1, é o que ele nos diz: não te irrites e não invejes os maus. É uma advertência para nós. E ele vai continuar justamente no versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. O Senhor cuida da vida dos honestos e sua herança permanece para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, mas nos tempos de penúria saciados. Olha que maravilha. Nos tempos difíceis, nós que confiamos no Senhor, Ele nos saciará. Olha só. Saciará, quer dizer, nos dará em abundância, até nós ficarmos satisfeitos. Olha que maravilha. Então o salmista nos aconselha: não te irrites e não invejes os maus. Porque muitas vezes a gente olha a prosperidade dos maus e pensa assim: puxa, é isso aí, né? O cara está se dando bem. Mas isso não é uma sabedoria de nossa parte. É uma falta de paciência. Porque está escrito que nós não devemos invejar os maus, porque não sabemos o fim deles. Aliás, sabemos, né? O Senhor nos revela nas Escrituras. O fim deles é a ruína. Eles sobem, 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 só para cair. Não é isso que nós estamos vendo? Quantos, para prosperar na vida, a seu modo, porque veja bem, não é errado a gente querer prosperar, não é errado a gente querer melhorar, não é errado nós desfrutarmos dos frutos do nosso trabalho. Mas como todas as bênçãos que Deus nos dá, nós não podemos transformar a prosperidade em uma maldição. Porque tem gente que faz isso, não é? Recebe a bênção e transforma a bênção em maldição.
E muitos, por falta de paciência, porque não querer esperar o fruto do trabalho, fazem de um tudo para subir na vida. Aqui nós não temos uma sadia ambição, mas sim a ganância pura e simples, que é fruto da avareza, o apego desmedido aos bens materiais. E por este apego desmedido se perde todo o freio moral e ético. E aqui no Brasil, nós podemos dizer que surgiu uma geração ímpia, que desprezando os mandamentos do Senhor, os ensinamentos da igreja, apostataram da fé, abandonaram a fé, porque queriam que Jesus fizesse a vontade deles. Então, se afastando da fé e dos mandamentos, galgaram altos postos na administração pública e privada, e nós estamos vendo o que aconteceu com eles, não é? Sendo arrastados em algemas, com tornozeleiras eletrônicas na frente das TVs, das rádios, dos jornais, fazendo seus pais e suas mães e seus filhos se envergonharem, fazendo com que aqueles que votaram neles também se envergonhem e se decepcionem. Mas por que isto? Porque se afastaram dos mandamentos e não quiseram esperar os tempos de Deus. Porque está escrito que o Senhor faz prosperar os seus até enquanto dormem. Por isso que muitos também se afanam tanto em trabalhar e não vão para frente, porque não depositam a sua confiança no Senhor, querem depositar a sua confiança nas ilusões humanas. E no Evangelho Jesus vai repreender os seus apóstolos, porque ele falando do que vai acontecer, como vai ser o caminho da salvação, um caminho espinhoso, pedregoso, uma via crucis. Sim, tem a cruz, e muitos não querem a cruz, muitos têm horror à cruz. Nós vemos isso até na liturgia, não é? Aqueles que vão construir igrejas e não colocam cruzes nas igrejas. Não, basta uma cruz, basta um Jesusinho só com um risquinho de vermelho. Para quê? Não, põe só o Jesus glorioso, não precisa nem colocar a cruz. O horror à cruz. Mas Jesus diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim. Isso exige a paciência no sofrimento. E o homem de hoje não quer sofrer, não é? O homem do mundo só quer gozar, custe o que custar. E Jesus levou eles para ensiná-los, e vai ensiná-los a isto, não é? Mas não entre logo. Eles vão entender, mas muito depois, porque eles querem saber quem vai ser o maior entre eles. E Jesus coloca uma criança como exemplo, que a criança, ela é despojada, não é? E a criança, ela se irrita, mas depois passa. Briga com o irmãozinho, briga com o priminho, briga com os amiguinhos, e no outro dia está de bem. Triste são as mães que batem boca por causa de arenga de menino, não é? As mães ficam de mal e os meninos no outro dia estão brincando. Olha só, quem é mais infantil? Então, nós, irmãos e irmãs, devemos aprender de Jesus, que nos ensina: aquele que quer ser o primeiro, seja o último.
Aquele que quer ser servido, sirva a todos. Jesus nos ensina que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender de Jesus, manso, humilde, paciente, aquele que nos ensina a viver segundo os mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.